Não foi? Não, ele demora um pouquinho, né, já. Agora foi. E... Então, vamos lá. Dar início aqui aos trabalhos da banca de dissertação da candidata Najara Inácio Guaituru Gonçalves. Hoje, 13 de dezembro de 2022, às 18h30, horário do Brasil. Eu quero começar, como não podia deixar de ser, agradecendo as professoras e professores que estão aqui na banca para poder fazer a comissão desse trabalho. A gente pensou com muito carinho no nome de vocês. Paula, suas contribuições da qualificação foram muito importantes para a gente, certamente serão importantes para essa fase final de fechamento do trabalho. Quero agradecer também a Alice Cruz. Eu sempre com a agenda, Alice, especialmente no final do ano, ela é uma loucura durante todo o ano, mas especialmente agora no final do ano, você reservou um espacinho na sua agenda para a gente poder fazer essa arguição da Najara, esse fechamento de ciclo. Ao professor Lucas também contribuiu muito na qualificação do trabalho da Najara, trouxe recomendações importantes que foram incorporadas e fizeram a Najara e eu conversar bastante ao longo dessa caminhada. E, como eu tinha dito numa conversa inclusive com a Alice, as recomendações de vocês são especialmente importantes porque esse trabalho não acaba aqui, né? É um trabalho que a gente olha para frente, né? É um processo de construção. A Najara encerra um ciclo hoje, mas ela acabou se envolvendo no movimento, está construindo aquela plataforma, que é uma coisa que a gente vai cuidar agora depois desse fechamento de ciclo, tá? E também agradecer a Najara pelo empenho. E aí, ao final, eu falo o que eu tenho para te dizer aqui, Najara, tá bom? A gente vai aqui com tranquilidade para a sua banca. E só para a gente lembrar, né, você tem aqui 15 minutos de apresentação, mais um pouquinho menos, e depois os arguidores têm de 20 a 30 para fazer a arguição. A gente começa pela Paula, pela Alice e termina com o professor Lucas. Eu quero cumprimentar também os familiares e amigos da Najara, que estão por aqui, dão uma super força aí, né? Não escrevendo trabalho, às vezes até dando citado lá, né? Mas são fundamentais para a gente concluir esse ciclo, especialmente o ciclo começado no meio de uma pandemia, que, né, nos trouxe muitas questões importantes. Olá, sejam bem-vindos. Então, Najara, oficialmente aqui abertos trabalhos, está com a palavra, 15 minutos para apresentação, e depois a gente começa a arguição. Bom, uma vez mais, muito obrigado, Paula, Alice e Lucas. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, da minha família, dos meus amigos, muito obrigada. Agradecer muito a presença da relatora da ONU, a Alice Cruz, que o trabalho dela foi totalmente essencial para o desenvolvimento do meu trabalho, muito validado no trabalho que ela faz frente à ONU, então gostaria muito de agradecer, me sinto muito honrada com a presença da Alice Cruz. Agradecer também a professora Paula Brandão, que me ajudou bastante na qualificação, fez vários apontamentos que eu acatei, e inclusive em relação à parte de primeiro capítulo de contextualização histórica, os textos que ela me passou, que foi da Glaucia Maricato e do Luciano Cury, me ajudaram muito a desenvolver a parte histórica, porque não é muito fácil desenvolver essa parte histórica, né, da história da hanseníase, porque a gente não tem uma história com começo, meio e fim, né? A gente tem uma Comissão Nacional da Verdade, a gente não conhece a história. Então, assim, me ajudou demais para desenvolver esse primeiro capítulo, também com o cuidado, né, dos usos do termo, do lepre, hanseníase, explicando quando usar um, quando usar outro, porque eles são diferentes. A questão metodológica também que a professora Paula apontou, para trazer para a introdução e para focar em alguns documentos específicos, assim que o meu trabalho inicialmente na qualificação estava muito abrangente, um pouco confuso. Então, agradeço muito a professora Paula por todas os apontamentos realizados na qualificação.
Agradeço também ao professor Lucas, que ajudou muito, assim, que nem o professor falou, né? Eu discuti muito com o professor Pedro várias coisas que o professor apontou aqui na qualificação, alguns problemas, como eu tinha colocado a questão dos direitos humanos serem irrenunciáveis, eu tirei essa parte para não entrar numa seara que não seria a seara que eu quero discutir, aprofundar no trabalho. A questão da justiça de transição, bibliografia da Ruth Title foi essencial também para o meu trabalho. Eu acho que de todas as leituras que eu tive, ela foi a que eu mais consegui entender como que foi processado essa questão da justiça de transição, esse movimento, essas gerações também que a gente tem agora da justiça de transição. Então, agradeço muito também em relação ao cuidado, né, com os termos do Holocausto, comparações necessárias, também todo esse cuidado no meu trabalho. Então, agradeço muito a pontuação. Agradeço também ao professor Pedro, que já na entrevista para o mestrado me trouxe esse tema e eu abracei esse tema com muito amor, assim, desse trabalho está nascendo também um projeto técnico, que é o Memorial da Hanseníase, que a gente fez levantamento junto com o pessoal do MEC, a gente fez levantamento de toda a legislação existente no Brasil e de todos os documentários que já falaram sobre o tema. Então, assim, eu entrei realmente de cabeça, graças ao professor Pedro, que me incluiu em muita coisa, em muita palestra em relação ao tema. Então, falando rapidamente sobre o trabalho, ele está dividido no primeiro capítulo, uma contextualização histórica do que aconteceu aqui com a política de profilaxia da lepra no Brasil no século XX, e contando a história tanto das pessoas que foram isoladas por isolamento compulsório, quanto dos filhos que foram separados também, que também tiveram uma história de serem ceifados dos seus direitos fundamentais. Daí, no segundo capítulo, eu trago por que eu estou trazendo discussões internacionais para essa história, quais são as contribuições que as relatorias da ONU, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, podem dar para essa discussão. E no terceiro capítulo, eu vou falar dos mecanismos que a gente tem para uma reparação integral, da indenização, que é muito importante, porque a indenização ela atinge diretamente a vítima. Eu vou falar da justiça, das formas de se fazer o que a gente entende por justiça, que é a relatoria da ONU da promoção de verdade, justiça e garantia de não repetição, traz em justiça a questão da persecução penal. Então, a gente traz isso, mas até também por um toque do professor Lucas, eu falo da questão da reconciliação, do apartheid da África do Sul, que é importante no caso de crimes que foram cometidos há mais de 36 anos e que a gente tem os perpetuadores ou muito velhos ou já faleceram. E depois eu falo das garantias de não repetição, que os relatórios da Aliciclos realmente ajudaram muito para falar em como a gente pode não ter histórias assim se repetindo, tanto para hanseníase quanto para outros casos de saúde. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Najara. Concisa. Vamos, então, à arguição. Professora Paula, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença, pelo aceite de estar com a gente. Gente, eu estou aqui preocupada que a luz está piscando, né? E eu espero que eu tenha luz e internet, porque aqui está chovendo muito no Rio. Desculpem. Najara, primeiro queria, assim... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está tranquilo? Tá? Então, primeiro, queria mais uma vez agradecer, né, o convite do Pedro, o seu convite em estar participando da sua banca. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e, assim, muito feliz do movimento social poder ter essa representação no direito através do Pedro e agora conquistando novos voluntários como você, Najara. Então, isso para a gente é extremamente importante. Eu acho que o teu trabalho ele tem uma questão importante que ele tenta unir, né, aproximar o direito à saúde coletiva e os movimentos sociais, quando você faz um resgate
de toda essa documentação e toda a análise que foi feita, traz uma visibilidade, né, das questões que são da justiça social para a saúde coletiva. Então, isso também para a gente, do movimento social e da saúde, isso é de grande relevância, né? E aí foi muito interessante de ler a sua outra versão do trabalho, né? Como eu tive a oportunidade de ler o projeto, e trazer assim um pouco para reflexão algumas questões que me fizeram muito mais refletir sobre até o cotidiano dentro da saúde, do que a gente trabalha com saúde, né, na perspectiva da saúde coletiva, do que até mesmo pela via do direito, né? Que não é a minha praia, a praia aí do Lucas, do Pedro, mas de pensar de fato como é que isso acontece para a saúde. E aí você traz um conceito que foi muito interessante de ler e de pensar, que foi a questão do projeto de vida, né? De como a gente, como direito, ele trabalha essa questão do projeto de vida. Porque quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de projeto de vida numa outra perspectiva, que não deixa de ser uma perspectiva das escolhas, das oportunidades, mas pensar em projeto de vida pela saúde coletiva, a gente também está pensando de como o direito à saúde, enquanto um direito humano fundamental, ele reflete no processo de desenvolvimento do ser humano, desde lá do momento de gestação até a morte, como que ele interfere em todo esse processo do viver, né, das pessoas. E aí, dentro dessa questão do conceito, o teu trabalho ele me trouxe algumas reflexões, né, sobre a própria questão do direito à saúde. E, assim, muito interessante porque culmina com o relatório da Alice, né, falando sobre a questão do direito à saúde das pessoas afetadas pela hanseníase, e da gente pensar nessa saúde num contexto ampliado, não apenas como a ausência de uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde, ela vem ao longo dos anos, né, desde a década de 50, trabalhando com o conceito de saúde, e esse conceito de saúde ele se torna ampliado a partir do referencial da promoção da saúde, na década de 80. E aí, quando a gente olha e faz a correlação desse conceito de saúde com as pessoas afetadas, muito para pensar que a gente não está falando só de tratamento, né? A gente não está falando só da doença em si, do mal no corpo, mas o quanto interfere em uma série de outras situações, como o acesso à educação, o acesso à moradia, o acesso a transporte, o acesso à alimentação adequada. Então, assim, uma série de questões que interfere nesta condição de saúde. E aí, quando lendo o teu trabalho, pensando nessa questão da relação do projeto de vida, né, com esse conceito ampliado de saúde, que está pautado no direito à saúde, eu fiquei pensando muito como que isso se refletia na condição das pessoas que viveram o isolamento compulsório, né? E como esse direito, ele não foi violado só pelo fato da questão do tratamento, ele não foi violado só pela questão da internação, mas de tudo que as pessoas foram privadas, né? Nesse conceito ampliado de saúde, desde até do exercício da sua espiritualidade, o exercício da sua sexualidade, uma série de outras questões que esse conceito envolve e que isso não foi visto, né? Isso talvez não tenha sido abordado anteriormente
nessas questões da justiça social. E aí, pensando nisso, uma primeira pergunta, né, para você, se existe como a gente incluir neste processo, né, as questões relacionadas à raça, cor, gênero e classe social, né, da gente poder pensar juntos nesse processo de reparação que tem um foco, o teu foco tem esse, do trabalho, da pesquisa, tem a questão presente da reparação, se a gente pode ter uma discussão sobre as questões relacionadas à raça, cor, gênero e classe social. O Luciano Cury, na tese dele, ele traz num trecho uma questão interessante que ele fala, inclusive, que as pessoas, né, que tinham condições econômicas diferenciadas, elas tinham privilégios nas colônias, né? Então, elas tinham um quarto melhor, uma comida melhor. Existem relatos de pessoas mesmo atingidas, que viveram na colônia e que falam sobre isso também. Tem um livro também antigo de um rancenologista famoso, essa questão dos privilégios que as pessoas de uma classe social mais abastada tinham ao viver na colônia. Então, essa é a minha primeira questão, né? Se seria possível, numa ação de reparação, a gente pensar também nessas diferenças de raça, cor, gênero e classe social. A outra questão, né, que eu fiquei pensando, para mim foi muito interessante ler o trabalho e me aproximar dessas questões relacionadas à reparação, à questão do direito, porque isso não é algo do meu cotidiano mais próximo, né, com relação à questão jurídica. E aí eu fiquei pensando muito sobre alguns tópicos que você trouxe, que você colocou, da anulação das personalidades e das individualidades, né? E isso me fez pensar em que medida é possível reparar esse tipo de dano, né? Que foi provocado por uma violência institucionalizada. Então, assim, será que, de fato, a gente consegue reparar, né, essa anulação das personalidades e individualidades via uma indenização? Né? Isso foi uma questão que apareceu logo assim nos primeiros capítulos, e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque isso tem uma questão relacionada ao enfrentamento do estigma, ao enfrentamento da discriminação. Mas quando eu olho para a luta dos filhos separados, e muitas das vezes o que nos mostrado, né, divulgado, é uma luta por reparação à indenização. E o teu trabalho, ele me fez perceber que a reparação, ela é muito mais do que a indenização, né? Ela é muito mais do que uma pensão vitalícia ou um recurso que é dado para aquela pessoa, aquela família, num determinado momento. E aí você traz uma frase que, para mim, foi assim, ímpar, né? Que é: reparar o passado também é modificar o presente, né? E quando você traz isso, me remete novamente à questão do projeto de vida, porque, ao contrário do que a gente pode pensar num primeiro momento, que o projeto de vida ele acaba quando a pessoa morre, né? Quando a gente pensa em filhos separados, a gente olha para um projeto de vida que ele não morre, né? Que ele não acaba com o falecimento dos pais ou desses filhos. A gente olha para um projeto de vida que ele é repassado em gerações, porque o que as gerações desejam, na verdade, é o reconhecimento da sua cidadania, o reconhecimento da dignidade humana dessas pessoas. Então, assim, trabalhar essa reparação e em cima desses projetos de vida
é muito mais do que só a indenização. Eu acho que o teu trabalho ele pode contribuir muito para uma reflexão do movimento, né, e das pessoas atingidas pela hanseníase, de que a reparação, ela, por mais que se tenha um foco na indenização, mas ela não é só a indenização. E aí entra uma outra coisa importante que eu queria destacar, que é o fato da gente pensar a reparação, como você traz, como um programa. E aí tem uma edição do Jornal do Mohan, da década de 80, se eu não me engano, de 84, que o Bacurau ele traz uma fala num dos discursos dele para o jornal, e que ele diz que é impossível pensar hanseníase só pela saúde, né? E que a hanseníase ela tinha que ser interministerial, e ela precisava ser trabalhada entre setores da sociedade, entre setores do poder público. E isso me faz muito pensar o quanto o programa de controle da hanseníase ele precisa estar, né? Assim, acho que é uma cobrança que nós precisamos fazer ao Ministério da Saúde, ao governo, que hoje é onde ele está localizado, mas o quanto esse programa de controle da hanseníase ele precisa ser repaginado, incluindo os processos de reparação. E aí, justamente por pensar a reparação não apenas vinculada à indenização, mas pensar de fato a reparação de uma forma integral, né? Então, pensar os aspectos socioeconômicos, pensar os aspectos políticos, os aspectos de vida dessas pessoas, e aí, quando você traz a questão da cidadania local para global, hoje, né, numa reflexão de território, né, até pensar o território pela via do Milton Santos e pensar o território enquanto lugar onde as coisas acontecem, onde a vida acontece. As antigas colônias, elas são o lugar onde a vida acontece para aquelas pessoas que ainda são remanescentes, que viveram esse isolamento. Mas a comunidade ao entorno, aonde esses filhos separados foram, também são os lugares onde a vida acontece. E por mais que o nosso país ele seja país de dimensão continental, a gente também precisa pensar essa reparação nesses lugares, com as particularidades desses lugares. E aí pensar um pouco que, para que essa reparação integral ela aconteça, né, a gente precisava pensar sobre política pública, né? Como que a gente inclui essa reivindicação de reparação enquanto ações, né, incluídas, implementadas via política pública. Porque se a gente for olhar, sabe, Najara, fiquei pensando muito nisso, da potência do trabalho, se a gente for olhar para o que a gente tem hoje de programa de controle da hanseníase, se nós formos olhar hoje para todas as ações que foram implementadas para reparar os danos às pessoas atingidas, o que o Brasil já avançou, nós temos reflexos no programa, mas a gente ainda tem uma política de enfrentamento da hanseníase que é voltada para o controle da doença. E não para pensar uma outra questão que o teu trabalho traz, que é a garantia de não repetição, né? E da gente pensar um pouco assim sobre como toda essa história, né, ela continua sendo passada de geração em geração na sociedade por uma via velada, muitas das vezes, né, que é a discriminação estrutural. Então, eu posso não ter mais hoje colônias, né? Assim, não tenho isolamento compulsório mais hoje,
mas as pessoas continuam sendo isoladas de outras formas, quando elas não têm acesso ao trabalho, quando elas não têm acesso à educação, quando elas não conseguem se manter economicamente, quando os seus direitos são violados de uma série de perspectivas, né? E aí, numa última questão, você traz o quão fundamental é a educação em direitos humanos, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, o quanto é uma educação para a vida, né? Que essas pessoas, todos nós precisamos. A gente fala dessas pessoas, mas eu incluo nelas, e assim, o quanto nós precisamos de uma educação para a vida enquanto direitos, né? Como acessar os nossos direitos, como viver os nossos direitos. E aí eu queria trazer uma terceira pergunta, né, para você, que eu acho que o teu trabalho ele pode trazer essa proposição também, que é como trabalhar essa reparação integral para que ela seja de fato implementada. Porque você traz uma questão da análise dos documentos, de uma discussão da justiça internacional, de uma cobrança que já vem sendo feita numa justiça nacional, mas como, de fato, enquanto movimento social e esse apoio do jurídico, nós podemos trabalhar um plano de reparação para essas pessoas, para que que a gente não se limite à questão da indenização. E, por último, queria trazer assim, parabéns até para o projeto que vocês foram desenvolvendo, da questão da memória, você e Pedro, porque realmente você traz um momento que fala da revitimização, né? Ao mesmo tempo que quando as pessoas elas falam sobre as suas histórias, elas elaboram aquilo que elas viveram, essa elaboração ela precisa ser acompanhada de um apoio psicológico também, porque é sofrido, é uma dor, e essas pessoas que viveram nos antigos hospitais colônia, os filhos separados, são pessoas que viveram talvez o pior momento, né? Com certeza o pior momento da doença nesse país, né? Assim, nas décadas em que seus direitos foram violados, elas não foram respeitadas em uma série de questões, e reviver isso a cada depoimento, isso é muito dolorido, de fato, né? Então, assim, queria parabenizar vocês pela iniciativa da gravação dos depoimentos, né, para a memória, porque isso, de fato, é algo importante para a gente não esquecer. No mais, assim, parabenizar Najara e Pedro, assim, pelo trabalho, né? Dizer que você chegou até aqui, que não é fácil, né? Sabendo dos percalços que a vida apresentou para você, Najara, mas você é uma vencedora, chegou aqui e agora tem um novo futuro aí pela frente, viu? Obrigada. Bom, obrigada a você, Paula, a professora Paula, pelos comentários, pelas colocações super interessantes, assim, que enquanto a professora falava, eu ficava refletindo sobre as questões que a professora colocou, pelos elogios também, professora. Muito obrigada. Bom, a primeira pergunta que a professora fez é uma pergunta bem cabeluda, assim, até surgiu enquanto eu estava fazendo o trabalho, que é a questão de incluir raça, cor, gênero, classe social na questão do projeto de vida e reparação, né? Até eu discuti isso com o professor quando eu estava fazendo o trabalho, porque o ideal seria que sim, que a gente pudesse incluir todas essas questões, por exemplo, numa ação reparatória. Mas, pelo que a gente tem visto do andamento das ações aqui no Brasil, em ação judicial não parece ser o melhor caminho, porque as pessoas não conhecem a história, e isso já seria os pormenores da história. Então, assim, a gente está tentando
passar, as vítimas estão tentando passar a história em si, contar o que aconteceu, o básico. Elas estão tentando serem ouvidas no básico ainda, né? Mas essas questões de raça, cor, gênero, classe social, essas diferenças, elas seriam, sim, muito importantes para serem levadas em consideração quando a gente pensa outras formas fora do âmbito judicial, que nem a professora colocou. As pessoas precisam de apoio psicológico, às vezes umas mais do que as outras, né? Então, quando a gente fala que existiu uma diferença, que podia existir uma diferença em certas colônias com pessoas que têm uma classe social diferente, uma sofreu mais do que a outra, então uma vai precisar de uma reparação nesse setor em relação a apoio psicológico diferenciado. Então, eu acho que, tirando a questão da ação judicial, eu acho que é muito interessante a gente levar em consideração todos esses pontos, né? Daí a professora também colocou, né? São muitos. O que aconteceu no Brasil do isolamento compulsório e da questão dos filhos separados foram muitos danos a direitos fundamentais, né? Não é só a liberdade de ir e vir, não é só serem ceifados direitos civis e políticos. A gente deve realmente, como a professora bem colocou, a questão do dano ao projeto de vida. Então, a pessoa ela era sequestrada, levada ao isolamento, e ali ela não podia mais fazer nenhuma escolha. As escolhas estavam feitas por ela, né? Então, esse dano ao projeto de vida, ele é o que na Corte Interamericana de Direitos Humanos dá ensejo a uma reparação integral, que é essa reparação que a gente discute no trabalho, que é uma reparação muito mais ampla do que simplesmente uma reparação indenizatória. Daí... Como trabalhar essa reparação integral para que ela seja implementada, né? O professor me ensinou que a gente... Eu sempre tive, eu sou advogada, então eu sempre tive um viés muito judicial, de judicializar tudo. E o professor ensinou que não é bem assim, que a gente tem que trabalhar realmente em todos os âmbitos. Então, trabalhar frente ao legislativo, trabalhar frente ao judiciário, trabalhar politicamente, conversar, pedir a implementação de certas políticas públicas. Então, assim, é realmente um trabalho complexo, é um trabalho interdisciplinar e que, sim, eu acho que a justiça pode ajudar. Eu acho que eu tenho certeza que a questão da relatoria especial da ONU sobre isso, que está aqui olhando e falando e relatando e tendo essa comunicação oficial com o Brasil, também pode colaborar, mas tem que ser... Como é complexo, os danos são complexos, tem que ser atacado de todas as frentes possíveis mesmo, né? Na frente da saúde, na frente da justiça, na frente do legislativo, política, todas as frentes. Acho que é isso, né? Paula? Obrigada, viu? Acho que a gente pode depois ter um excelente trabalho aí de continuação, viu, Najara? Obrigada, professora. Obrigado, professora Paula. Agora a palavra para a professora Alice, agradecer uma vez mais por aceitar estar aqui com a gente. Alice, contigo. Eu vou falar só ao final. Aprender, estou anotando tudo por aqui. Obrigada, Pedro. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Tá. Então, começar por cumprimentar o Pedro, cumprimentar a querida e grande amiga Paula, que é uma intelectual brilhante, mas sobretudo um ser humano admirável, cumprimentar o professor Lucas e cumprimentar a Najara, dando-lhe os parabéns por uma tese muito consistente, muito bem elaborada e muito bem escrita. É uma coisa à qual eu sou sempre sensível. Eu recordo que o Marcel Mauss, que foi um antropólogo importante, dizia que é nos espaços onde existe uma miscelânea que nós temos que entrar, nos espaços de fronteira. E a mim agradou-me particularmente o trabalho da Najara, porque ela, apesar de ser advogada, e desculpem os advogados por eu dizer apesar de ser advogada, a Najara foi capaz de ver para lá das normas, de olhar para lá das normas,
e tentar compreender a realidade social sobre a qual se pronuncia, colocando-se claramente do lado dos oprimidos e mostrando uma sensibilidade muito particular aos perigos de qualquer trabalho neste âmbito. Como disse a Paula, e eu estou completamente de acordo, a mim agradou muitíssimo toda essa metodologia que vocês empregaram, utilizando métodos audiovisuais, para justamente evitar a revitimização das pessoas que nós, em diferentes âmbitos, tentamos proteger. Acho que o trabalho da Najara é de tanta qualidade que é isso que motiva que estejamos aqui, pessoas de diferentes disciplinas e de diferentes âmbitos. A mim agrada-me particularmente estar junto à Paula e ao Lucas, a Paula vindo do campo da saúde, o Lucas do direito. Mas porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que o Estado moderno se alicerçou sobre estas duas disciplinas, sobretudo para regular e dominar e muitas vezes violar. Diz-nos uma autora pós-colonial muito importante que é na medicina do século XIX que nós vemos melhor o braço autoritário do Estado. E é verdade. Pensem em tudo aquilo que aconteceu no século XIX no campo da saúde pública, e a Paula pode-se explicar bem no controle de epidemias, etc. E, de facto, a biomedicina tem sido um braço de dominação do Estado moderno, sobretudo nos territórios colonizados. E já lá vou. Então, de facto, é importante que nós dialoguemos. Todos, e que o direito e a biomedicina possam dialogar para justamente se evitar situações como vivemos agora recentemente. Portanto, a Najara tem a relevância de nos trazer um tema que as pessoas normalmente procuram ignorar, que é justamente esta vertente autoritária da biomedicina, mas que nós vivemos agora com a Covid. Nós vimos uma restrição do espaço cívico em todos os países de proporções autoritárias, e nós vimos medidas de contenção da epidemia, muitas vezes da pandemia, de cariz autoritário. Eu conto-vos que eu fiz uma visita oficial a Angola este ano, em abril, e eu estava a morrer de medo de ser testada antes de viajar, porque era obrigatório que me testassem, e se eu desse positivo, eu ia ser enviada para um hospital onde as pessoas são isoladas durante 15 dias em condições absolutamente desumanas, mesmo sendo relatora especial das Nações Unidas. Então, de facto, a relevância de toda a nossa discussão vai muito, muito além da hanseníase. E aqui é que entra a importância de nós olharmos, e como diz a Najara e bem, não é tanto a justiça de transição, é os mecanismos que ela nos dá para justamente podermos, através do reconhecimento do dano que o Estado pode e muitas vezes produz, através do reconhecimento da diversidade de experiências das pessoas que compõem esse Estado, porque eu incluo a sociedade civil no Estado, né? Construirmos uma sociedade mais livre e onde as liberdades fundamentais sejam respeitadas. Eu queria também dizer que me parece de enorme relevância a tese da Najara, porque a Najara traz um olhar crítico para discutir a questão da reparação e não tem medo de forçar as fronteiras e de fazer aquilo que nós na academia temos de facto que fazer, que é inovar, forçando fronteiras. Portanto, eu espero que vocês continuem com este projeto. Às vezes, forçar essas fronteiras significa que a gente entra em território desconhecido e não temos as certezas, mas assim evitamos fazer o que o Oscar Wilde dizia que nós todos fazíamos, que era viver a vida daqueles que já partiram, não é? A gente, de facto, na academia tem a obrigação de inovar. Depois gostaria de fazer assim, dar-vos um pouco uma perspectiva do que é isto, porque a Najara aborda a questão da cooperação internacional.
como é que isto se faz na prática? Nós não nos podemos esquecer que os instrumentos internacionais de direitos humanos, e aí eu faço uma pequena chamada de atenção à Najara, que traz-nos a discussão de como é que se criaram todos estes... como é que se criou, como é que se criaram as Nações Unidas, a Carta, etc. Mas lá está, a gente tem que ter o cuidado de entender que todo o processo de desumanização que ocorreu na Europa com a Segunda Guerra Mundial e que levou a esse movimento de enorme importância para todos nós, na verdade, devemos deslocar um pouquinho o olhar e compreender que o processo de desumanização era talvez novo na Europa, mas não era novo na história. A desumanização foi uma estratégia fundamental para a expansão europeia e para a consolidação de um sistema mundial capitalista e colonial. E a história da hanseníase lembra-nos exatamente isso. E por isso eu faço assim um bocadinho uma chamada de atenção à Najara, que quando a gente usa autores como Foucault, a gente tem que ter um bocadinho de cuidado, porque como nos traz a crítica pós-colonial, quando Foucault pensa na lepra, Foucault pensa numa metáfora, num símbolo. E Foucault ignora que no mesmo momento que ele analisa, está a ser criada uma resposta altamente autoritária para conter a doença nos espaços europeus. Porquê? Porque com a expansão colonial começaram a surgir casos da doença nas metrópoles europeias. Na altura, a lepra, e vou usar lepra, estou de acordo com a estratégia da Najara. Na altura, a lepra era vista na Europa como um perigo imperial. Além das medidas de contenção que saíram de Bergen no final do século XIX e que deu origem a todas estas colónias como existiram no Brasil e em muitos outros países do mundo, dizia-se que deveria haver um cordão sanitário que não deixasse entrar pessoas com a doença na Europa. Portanto, quando a gente olha para todos estes processos com origem na Europa, a gente não pode esquecer que a Europa se constituía sempre em função de um outro. O outro que oprimia nos territórios colonizados. Mais se falamos a partir da América do Sul, não é? E mais ainda se falamos a partir da hanseníase, porque a hanseníase, de facto, naquele momento histórico, incorpora tudo aquilo de que a modernidade ocidental queria se livrar. A lepra, na altura, era considerada uma doença de atraso civilizacional própria dos territórios colonizados. E foi assim que começou esta história. Uma história em que o Estado viola direitos com base numa argumentação de tipo cientificista, sem nenhuma evidência científica. Não havia. A Paula pode explicar isto melhor do que eu. Nunca houve nenhuma evidência para utilizar o isolamento como medida de contenção da doença. O que existia eram estereótipos, estigmas e tudo isso, porque a ciência jamais é neutra, foi trazida para dentro de uma comunidade de peritos que determinaram que a forma científica de conter a doença era o isolamento. Nunca foi. O Brasil é prova disso, não é? Mas pronto, voltando à questão dos direitos humanos, para nós trabalhando num espaço como as Nações Unidas, o que é importante e que nós nunca esquecemos é que, de facto, as fontes dos direitos humanos são as lutas sociais. Ao contrário, muitas vezes, das leis que se produzem nos espaços domésticos, os direitos humanos, de facto, resultam de lutas sociais. Basta pensar nos instrumentos que foram criados para proteger as mulheres, para combater a discriminação racial e, portanto,
esta mesma lógica a gente tem que usar quando pensa também no que passa nos espaços domésticos. E eu queria também contar à Najara que a discussão da reparação como um direito dos filhos separados no Brasil, de facto, foi sempre uma discussão interna, doméstica. Foi depois de que a lei saiu em 2007, que previa a indemnização das pessoas que foram afetadas pela hanseníase, que foram internadas compulsoriamente nos hospitais de colónia, que mais ou menos em 2009, 2010, eu estava lá, eu estava no Brasil, eu vi, os filhos começaram a dizer, bem, nós também temos direito, nós também fomos segregados, nós também fomos isolados. Portanto, para mim seria importante colocar a questão da nacional dentro daquilo que a gente chama nas relações internacionais um efeito boomerang. As nossas fontes são sempre as lutas dos povos dentro dos espaços nacionais. E, de facto, o único que nós fazemos é auxiliar nesse chamado efeito boomerang. Portanto, eu acho que é muito importante ter isto em consideração quando se discute qual é que é a relevância dos instrumentos internacionais de direitos humanos, dos mecanismos internacionais de monitoramento. Tudo começa e termina dentro do espaço nacional. E todo o meu trabalho foi feito em cima de uma reivindicação que nasce no Brasil. E que nasce porque o próprio Brasil criou uma lei justa, claro. Então, eu acho que é importante a gente aterrissar um pouco nestes processos, né? E queria também isto mais partilhar com vocês, e mais vos vou dar uma noção, assim, dados sobre o contexto, né, em que nós trabalhamos, cada um no seu espaço, na sua escala. Eu devo-vos dizer que depois de tantos anos a trabalhar com pessoas afetadas pela hanseníase em todo o mundo, até hoje, eu não vi nada mais destrutivo do que a segregação dos filhos e filhas das pessoas afetadas pela hanseníase. O sofrimento que as pessoas afetadas pela hanseníase passam e vivem ainda hoje no mundo é multidimensional, abrange todas as áreas da vida da pessoa, desde o seu corpo físico, à sua saúde mental, às suas relações sociais, à sua possibilidade ou não de inserção no mercado de trabalho formal, acesso à segurança social, é tudo. Mas o nível de destruição que a gente observa, o dano que a gente observa nas pessoas que foram um dia, enquanto crianças, separadas das famílias e sujeitas a todo o tipo de abusos e violações que nós sabemos que foram, eu nunca vi. E isto tem muito que ver, eu acho, com o facto de que elas eram crianças. Por isso a pergunta da Paula, é possível reparar este tipo de dano? É muito pertinente. E é uma pergunta que eu acho que a Academia Brasileira e o movimento social têm que saber responder. E, de facto, uma indemnização não é suficiente e, por isso, um programa de reparação integral com todas aquelas características que nós todos conhecemos é importante, mas eu acho que tem que ir mais além. Eu queria também um pouco entrar numa outra questão que tem que ver justamente e ainda com o papel da biomedicina nisto tudo. A Najara refere não apenas o Foucault, fala no Goffman, e eu tenho muitos problemas com o Goffman. O Goffman reduz o estigma à dimensão micro da vida social, às relações interpessoais entre as pessoas. E aí eu gostaria de sugerir à Najara e ao Pedro, na continuidade deste trabalho, que olhem outras propostas. Por exemplo, são muito interessantes as propostas que vêm dos estudos sociais de deficiência,
que recolocam o estigma dentro de uma discussão sobre o poder e sobre relações de dominação e sobre a violência institucional de que a Paula falava. E, de facto, foi disso que se tratou. E é tão intenso aquilo que aconteceu e o papel da biomedicina nisto, aliada ao direito, não é? Sustentando o Estado como violador de direitos, que hoje há toda uma revisão da historiografia da Idade Média Europeia que nos vem dizer, atenção, aquele mito, e vou dizer uma palavra muito feia para nós, Paula, desculpa, do leproso medieval, provavelmente é um mito. Muito desse mito foi criado no século XIX, justamente por quem? Pela biomedicina, como parte de um programa que eles chamavam de educação profilática. Ou seja, de educar as comunidades a ter medo de quem tinha a doença. Então, eu senti um bocadinho de falta, mas eu também acho que não cabe dentro do escopo da tese da Najara, mas cabe na continuidade deste trabalho que é de enorme importância para o Brasil e para o mundo, esta discussão de que, de facto, nós temos que olhar o papel que a biomedicina teve na criação do estigma que temos hoje. Eu lembro-me bem, em várias colónias do Brasil, quando eu falava, e a Paula desapareceu, mas a Paula sabe que é verdade. Eu, quando falava com doentes em tratamento ambulatório, antigas colónias chinesas, eles diziam muitas vezes que o pânico deles era ser isolado, como aquelas pessoas que tinham sido ali isoladas na colónia. Então, de facto, muito do estigma que a gente vive hoje é resultado do papel que a biomedicina teve, sempre, volto a referir, sem nenhum tipo de sustentação científica. E isto leva-me para outra questão, que eu acho que é importante também para pensarmos esta questão da cooperação internacional. Além de eu ser, assim, uma defensora acérrima do multilateralismo, e nós não podemos também ignorar o facto de que se hoje temos uma guerra, é porque tivemos vários governos de pendor nacionalista que foram erudindo o multilateralismo nos últimos anos. Portanto, eu de facto acredito que o multilateralismo, os mecanismos de monitoramento internacionais são absolutamente fundamentais para nós conseguirmos de facto atingir alguns daqueles que são os pilares que uniram os Estados depois da Segunda Guerra Mundial, que é paz, desenvolvimento, etc. Mas para vos alertar também para o facto de que a cooperação internacional, no caso da hanseníase, é chave, porque a hanseníase foi sempre um problema global. Todas estas violações não aconteceram apenas no Brasil, aconteceram em todo o mundo. Então, justamente por essas políticas que foram acordadas por uma comunidade de peritos internacionais, então nós temos um problema que é global e por isso a cooperação internacional é tão importante, não apenas por todo esse efeito boomerang de que eu falava, mas também para nós podermos buscar respostas para aquilo que a Paula falava, porque estamos a lidar com temas que são muito difíceis. É muito fácil criar uma lei, é muito difícil traduzir uma lei em política pública, que era o que a Paula justamente dizia. Não é? Então, nós temos que ver, por exemplo, na Índia, as colónias que foram resultado não foram criadas pelo Estado, na maioria dos casos, resultaram indiretamente foram, não é? Porque o Estado promovia a exclusão das pessoas afetadas pela hanseníase, mas de facto não foi este projeto biopolítico que foi no Brasil ou no meu país, em Portugal. Mas eu creio que há cerca de
600 colónias na Índia. E aí nasceram, fizeram-se famílias, né? E as segundas e terceiras gerações vivem diariamente no risco de perder a sua moradia. Como eu estou sempre a receber queixas de processos de despejo, porque esses terrenos e essas propriedades não são suas. Então, de facto, a gente tem aqui um problema que é global e para o qual a cooperação internacional também é importante na medida em que nós precisamos de identificar boas práticas e de tentar fazê-las circular. E, por exemplo, eu aprendi muito no Japão, na visita oficial que fiz ao Japão, e esse relatório que eu produzi sobre essa visita, de facto, é o relatório em que eu abordo mais a questão da reparação. E estou completamente de acordo com o que a Paula disse com relação à questão das interseções. O reconhecimento das diferentes experiências do isolamento e a elaboração de políticas que respondam a essas diferentes experiências é fundamental. Pode ser difícil no campo da litigância estratégica, mas no campo da produção de política pública é possível e é extremamente necessário. Por exemplo, é importante termos uma atenção à questão do género. As experiências das mulheres, tanto no Brasil quanto no Japão, são muito diferentes das experiências dos homens. Portanto, a política, um programa de reparação tem que responder a isso. Um programa de reparação tem que responder ao facto de muitas dessas pessoas hoje são idosas. Então, um programa de reparação tem que responder ao facto de que muitas pessoas anseiam a reunificação familiar. Então, eu acho que sim, eu acho que no campo da política a Paula tem muita razão e nós temos que integrar tudo isso. Já um pouco para chegar ao final do meu comentário, eu queria dizer que eu estou 100% de acordo com a Najara e com o Pedro, claro, quando eles fazem essa diferenciação entre o que é justiça de transição e o que é que são os seus mecanismos e defendem que os seus mecanismos podem contribuir para não apenas garantir o direito de reparação das pessoas que foram isoladas, mas também para aquilo que, no fundo, é o objetivo mais amplo de qualquer programa de reparação. É garantir, prevenir, a prevenção, a garantia de não repetição, mas eu acrescentaria também a isso a construção de um Estado que seja mais plural, a construção de um Estado que de facto garanta o princípio de igualdade. E aqui acho que é muito importante nós entrarmos na discussão da igualdade substantiva. Eu acho que esse é o gancho, e daqui a pouco já termino, que seria importante para fazer a ligação com a saúde coletiva. O grande problema com que nós nos enfrentamos hoje no campo da hanseníase, de facto está muito bem conceptualizado pela proposta do conceito de discriminação substantiva que foi feita pelo Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, no comentário número 20. O problema que nós temos e que enfrentamos é que a discriminação histórica, a discriminação estrutural, a violência estrutural colocou as pessoas afetadas pela hanseníase e as suas famílias numa situação de desvantagem, certo? Mas, por outro lado, essa mesma discriminação substantiva, leia-se, no caso, as barreiras de acesso a direitos económicos e sociais, é o que está na origem da reprodução da doença.
E aí eu gostaria um pouco de... Talvez a minha pergunta para a Najara fosse como é que ela acha que um programa de reparação pode contribuir para nós aprofundarmos uma discussão sobre a prevenção da doença a partir de uma garantia de direitos económicos e sociais. E aí eu acho que a Najara pode ser erro meu de leitura, fala em saúde coletiva, referindo-se às doenças negligenciadas, etc. Mas nós aí não temos uma proposta de saúde coletiva para as doenças negligenciadas a partir da Organização Mundial de Saúde. E seria muito interessante fazer essa ponte entre um programa de reparação e as propostas da saúde coletiva para a hanseníase, não é? Utilizando este conceito de igualdade substantiva. Depois eu acho que a questão da reparação para nós é importante porque, como nós sabemos, a existência de normas não é suficiente para garantir nada. Eu, no domingo passado, eu estive numa comunidade indígena, eu vivo no Equador, e estava numa assembleia, e isso, de facto, era o que eu pensava. O Equador é um Estado plurinacional e intercultural, e, no entanto, as comunidades, os povos indígenas continuam a enfrentar todos os mesmos problemas que enfrentavam antes do Equador se declarar um Estado plurinacional e intercultural. Então, eu acho que todos estes processos de reparação, aliados de facto, a uma educação em direitos, nos podem ajudar muito a justamente passar da lei escrita à lei em ação, não é? Que é o nosso grande problema no campo da hanseníase. E para terminar, eu gostaria de vos dar a perspectiva de uma insider, de alguém que está dentro. Nós temos que ter claro que há uma diferença entre aquilo que são os governos e aquilo que é o Estado. A maioria dos governos, e desculpem ser tão frontal, busca formas de não garantir direitos constitucionais, né? De não garantir direitos que estão previstos tenho que me lembrar das palavras em português, mas nos quadros legais nacionais, não é? Isso vê-se pelas conversas informais, pelas reuniões, pelas discussões que se têm nas Nações Unidas. Nós, inclusivamente, vemos governos a agrupar-se em bloco para tentar impulsionar processos de retrocesso, como vimos na questão do género. Então, o que eu quero dizer com isto é que se nós deixamos, se nós nos centramos apenas nas leis domésticas, nós corremos o risco, sem essa cooperação internacional, com os mecanismos de monitoramento, etc., nós corremos os riscos de ver um retrocesso ainda maior do que aquele que já estamos a assistir no que se refere à construção de um Estado de direito. Não é? E para terminar, eu acho que a proposta da Paula é muito interessante, de pensar um programa de reabilitação que seja transversal a todos os ministérios. Acho que isso é absolutamente fundamental. Eu acho que nós temos que, no caso dos filhos separados, nós teríamos, e o movimento social também deveria pensar nisso, aprofundar o tema da reabilitação, através de uma política que seja efetivamente multissectorial. A reabilitação é vital. A indemnização, um pedido de desculpas pública,
programas de educação abrangendo de memorialização, abranger as comunidades em redor das... Tudo isso é muito importante, mas eu acho que há aqui uma questão de reabilitação psicossocial que é fundamental e que eu vos convido a pensar no futuro. Por outro lado, há algo que para mim poderia ser também mais explorado adiante, é a referência que a Najat faz, e bem, na tese, às pessoas, aos filhos separados serem também reconhecidos como pessoas com deficiência. Mas faltou explorar um pouco, eu acho, o que é que se entende por deficiência, embora haja uma referência sobretudo à lei brasileira. E mais do que isso, quando a Convenção nos fala das barreiras que a sociedade coloca à participação das pessoas com deficiência em interação com limitações de tipo sensorial, etc., o que é interessante, e a Paula também referiu isso, é que as mesmas barreiras à participação social que as pessoas afetadas pela hanseníase enfrentam hoje em todo o mundo são muito similares às barreiras que as pessoas que foram segregadas enfrentaram. Portanto, eu acho que seria interessante explorar este reconhecimento dos filhos separados como pessoas com deficiência, mais ainda no caso brasileiro, que reconheceu um valor constitucional, um valor de norma constitucional à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e creio que esse seria também um caminho para pensar um programa de reparação que aposte na reabilitação e tudo aquilo que nos traz a Convenção, não é? Vida independente, direito a viver em comunidade, acesso a direitos económicos e sociais, etc, etc. E fechando, Najara, duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A Najara refere na tese, em determinado momento, a propósito da crise que houve com a poliquimioterapia, não é? Que ainda agora falámos disso na Índia, como rapidamente toda a gente se esqueceu disso. Nunca houve prestação de contas de ninguém. E a Najara diz que a PQT que é produzida por uma farmacêutica indiana. Não é. Najara é produzida por uma companhia, aquilo que a gente chama Big Pharma, a Novartis. O que acontece é que eles a produzem na Índia. Eles produzem a PQT na Índia, mas quando falamos de atribuição de responsabilidades, temos que responsabilizar a Novartis. E aí entramos num campo que eu acho que é importante também, que é justamente olhar de uma forma crítica para tudo o que é Big Pharma. A Najara também refere o Congresso Internacional em que foi abolida o internamento compulsório como medida profilática, mas foi um pouquinho antes, foi em Madrid, em 1953. E o que é lindo de viver no Brasil é que tudo isso está em Bauru, todas as atas, eu li-as todas em Bauru. E, portanto, o que significa que foi ainda antes, não é? Que o Brasil teve ainda mais atrasado no reconhecimento de que o internamento compulsório não deveria ser implementado. Porém, nós temos a produção de leis que discriminam ativamente as pessoas afetadas pela hanseníase ainda no início do século XXI a serem feitas em alguns países. Portanto, mais uma vez, a questão da reparação é absoluta, dos mecanismos da justiça de transição aplicados ao caso da hanseníase, é absolutamente central, porque nós ainda estamos a viver um momento de produção de normas que discriminam as pessoas afetadas pela hanseníase. E com isso concluo dando os parabéns à Najara e dizendo que acho que o vosso trabalho é de extrema importância, espero que o continuem, aprofundando áreas específicas e sempre em articulação com o movimento social. Muito obrigada a todas e todos.
Obrigado, Alice, por todas as recomendações, sugestões, pela tua análise super atenta. Inclusive, esses pontos aqui, né, precisam ser ajustados aqui. A gente tem tempo para fazer isso. Mas, obrigada, Alice. Acho que todos os pontos que foram levantados são de extrema importância para o meu trabalho. Então, a questão do efeito bumerangue e de contextualizar melhor a história, né, na cooperação internacional, da desumanização, com uma crítica pós-colonial, igual você colocou. Eu acho super, super interessante, algo que já dá para fazer agora nesse trabalho, antes de entregar a versão final. Bom, eu só agradeço os comentários, porque eu só aprendi, não posso falar nada além disso. Em relação à questão, né, de como um programa de reparação pode contribuir para aprofundar nos direitos econômicos e sociais e as propostas de saúde coletiva, eu acho que é isso, de uma forma realmente ampla, de pensar na reparação pelo aspecto da saúde, como educação em direitos humanos, educação em direitos humanos para os profissionais de saúde é muito importante também. Até a própria Alice comenta num relatório dela que uma grávida com hanseníase ela teve a recomendação de que ela extinguisse a gravidez, né, abortasse. Então, essa é uma recomendação do sistema de saúde no Brasil. Então, assim, a gente vê que realmente falta muita educação, falta muito conhecimento até para os próprios profissionais de saúde. E essa questão que a Alice colocou, que tudo isso começa, né, com uma união da biomedicina e do direito, é muito importante mesmo. E começa e continua, né, acontecendo com uma união da biomedicina e do direito. Então, até quando a gente pensa, por exemplo, em leis reparatórias, para os filhos, né, que a gente tem a Lei 11.520 de 2007 para as pessoas que sofreram o isolamento, mas para os filhos, a gente não tem nada coordenado ainda em âmbito nacional, então é uma luta que continua, mas a gente tem já no Rio de Janeiro uma lei de 2022 agora para os filhos, que é uma questão estadual, né, para as pessoas, que abrange as pessoas do estado de Rio de Janeiro. E a gente tem em Minas Gerais também, que é uma lei que não está sendo, infelizmente, não está sendo bem aplicada, infelizmente. Então, é algo que precisa ser modificado. A própria lei tem que prever qual é a forma de indenização para que não seja oferecido valores bis, né, como forma de indenização, porque uma forma de você reparar essas pessoas é justamente através de promoção de políticas públicas e ações afirmativas para colocar elas no mesmo patamar de poder concorrer com as outras pessoas que não sofreram o que elas sofreram, né? Isso é igualdade substantiva que a Alice coloca. Então, a reparação ela serve para isso, para a gente colocar as pessoas no mesmo patamar, no patamar de igualdade de verdade, não só no patamar de igualdade no papel. Então, realmente, como a professora Paula colocou e a professora Alice Cruz colocou, é realmente algo setorial, multifatorial, de extensão jurídica, econômica, legislativa, enfim. Agradeço também a correção, né, que o PQT é produzido na Índia, mas não pela Índia. Acho que isso é de extrema importância também para o trabalho, para fazer essa correção, até porque, pelo nosso entendimento aqui, deveria ter uma produção nacional disso também, né? Porque a gente não conseguiu, durante a pandemia, fazer a importação desses medicamentos e com a interrupção do tratamento, muitas vezes as pessoas voltam a ter dor, as pessoas voltam a manifestar doença. Então, é algo gravíssimo. Então, é realmente algo de suma importância. E a observação que foi em Madrid, em 1956, que foi recomendado a abolição, né, desse sistema de profilaxia da Letterman é muito interessante, muito importante, porque ainda antes do que eu coloquei no meu trabalho, que foi em 1958. Então, assim, para a questão de erro brasileiro, o erro do governo, é ainda maior o erro, né? Não é menor, é ainda maior. Muito obrigada, professora Alice. Alice,
Você está satisfeita com as respostas? Sim. Claro que sim, e aproveito só a nova oportunidade para mais uma vez dar os parabéns à Najara por uma tese que para mim é brilhante, e aproveito também para vos agradecer como equipa que sempre trabalharam tão perto comigo. Nós nos mecanismos internacionais não existimos sem as pessoas que lutam dentro dos países, não é? E, portanto, aproveito a oportunidade também para fazer um agradecimento público ao meu querido amigo Pedro, por todo o apoio ao meu mandato. Te agradeço, Alice. Não teria como ser diferente. Lucas, professor Lucas, obrigado uma vez mais pela leitura atenta e por estar aqui com a gente hoje. A agenda também não está fácil, se quiser ter um horário aí. A próxima vez eu poderia trazer o meu filho, o seu filho, para brincar, o pequeno e a Alice presencialmente trazer o filho dela também. Colocaria a PUC no chão, certo? Seria ótimo. Sim. Boa noite a todos. Prazer de estar aqui. Uma plateia tão representante, assim, acho que é a primeira vez que no nosso programa a gente tem uma plateia tão ampla. Parabenizo principalmente a Najara. Najara, você realmente mostrou qualidades incomuns. Tá? Uma perseverança, uma força de vontade e uma determinação que são qualidades não só de um pesquisador, que nos orgulha muito, mas de uma pessoa. Eu acompanho você entrando aqui, ainda com muitas dúvidas em relação a tema, metodologia, desenvolvimento. A gente viu na sua qualificação um trabalho que ainda tinha algumas dificuldades conceituais, né? Mas agora você apresentou algo que é simplesmente fora de todo parâmetro. Eu, sinceramente, parabenizo você, o seu orientador também, pelo resultado, que nos orgulha demais. Nos orgulha realmente, sinceramente, qualidade do texto, qualidade não só do texto, da argumentação sólida. Algo que nos faz, principalmente a mim, tá? Eu tenho uma dificuldade tremenda, apesar de estudar direitos humanos, isso é uma confissão. Eu tenho uma desconfiança em relação ao ser humano. Mas, quando eu vejo trabalhos como o seu, de pessoas como você, eu consigo seguir em frente. Eu te agradeço, tá? Estou emocionado. Mas vamos lá. O seu trabalho é emocionante para mim, Najara, por várias questões. É emocionante porque ele rememora, na verdade, o propósito desse programa e o propósito também dos direitos humanos. Você conseguiu de uma forma brilhante para mim. Isso não conhecia na história dessa questão da hanseníase. Mostrar que a hanseníase mostra para todos, tá? Todos estão ouvindo aqui e todos que um dia lerão, sem de formato, sua dissertação, que a história da hanseníase é uma condensação da história dos direitos humanos. No sentido de que é uma história de luta, é uma história de afirmação das diferenças, das dificuldades, e é principalmente uma história da lembrança do sofrimento. Os direitos humanos nascem do sofrimento. O sofrimento que faz as pessoas se reconhecerem quão frágeis elas são e reconhecerem que o outro tem um valor. Independente da norma, eu acho que foram muito felizes as professoras que falaram antes. As normas internacionais e nacionais que tratam dessa matéria são uma ponta do iceberg, me parece. Justamente porque os direitos humanos normatizados
são uma ponta do iceberg. Abaixo dessa ponta existe, como você mostrou muito bem, religião, conflito, história, principalmente pessoas. Pessoas concretas. As falas das pessoas que estavam aqui são direitos humanos. Você informa fora do comum conseguir mostrar isso. Muito melhor do que, eu diria, quase todos os textos de manuais ou decisões de corpos internacionais que eu já li sobre isso. Você conseguiu superar todos eles. Em qualidade, em força também. Chora não, Jeff, você já tem. Vamos lá. Força argumentativa. Para a gente não chorar mais. Vamos a algumas observações aqui, né, Jara? Eu não vou nem falar mais da qualidade, porque está muito claro. Umas observaçõezinhas formais, depois eu passo para você, seu orientador. Tá? Eu gostaria de centrar só algumas observações sobre a questão da justiça de transição e a questão da memória e da verdade. Você sabe que são questões muito fortes para mim. É mais um ponto que mostra o cuidado, né, que vocês tiveram ao construir e pensar esse trabalho. Ter dito no começo, logo no início dele, se não me engano, página 22, alguma coisa assim, olha, a justiça de transição não se aplica aqui, não é um caso de justiça de transição, só que os mecanismos de justiça de transição serão utilizados como formas de reparação, instrumentos auxiliares às formas de reparação. Foi isso que eu compreendi. Questão, só para reflexão conjunta também. Será que não é caso de justiça de transição mesmo? Eu não pensaria em termos internacionais, porque eu não tenho capacidade, nem o conhecimento de todas as pessoas que estão aqui para dizer, para avaliar se em outros países, se em ambiente internacional, não seria um caso de justiça de transição. Mas, assim, no Brasil, isso me deixou impactado. No Brasil, a gente tem uma legislação da Era Vargas, que é um caso claro, clássico de Estado autoritário. Suspensão de todos os direitos, inclusive dessas pessoas que foram massacradas pelo Estado. Não tiveram direito a nada. Nem a possibilidade de contestar aquilo, porque senão elas iriam sair de uma colônia e são jogadas diretamente na prisão só por contestar uma ordem por mais, sem direito a nada, nem devido processo legal. Você reconstrói muito bem, mostrando que essa situação vai perdurando até o final da década de 70, se não me lembro bem. E ali da década de 70 até 86 foi mantida uma situação de meio que anomia. Então, a lei falava uma coisa, o Estado fazia outra e ficava tudo por isso mesmo. A professora lembrou o Foucault, e você cita o Foucault, a gente poderia lembrar o Agamben, né, numa situação como essa, porque em situações de exceção é que a norma se desfaz, sai de cena e o fato se impõe. O fato cru suplanta a norma, simplesmente porque nesses estados em que os direitos são completamente negados, o que vale é o que manda por mais forte, que tem mais força
na realidade, é aquele que vai impor a sua forma de dominação. Parece que é o que aconteceu aqui, na minha visão exterior. E não seria, portanto, assim, a gente não está exatamente numa democracia tão consolidada aqui no Brasil, mesmo que em comparação a muitos outros lugares do mundo, que hoje tem problemas semelhantes ao nosso, mas a gente parece que tem alguma coisa parecida com a democracia no Brasil. Se a gente, então, estava em uma situação de contexto autoritário, Vargas, e depois anomia jurídica, e depois passou para um contexto aparentemente um pouco democrático, não seria um caso de justiça de transição? É uma questão para reflexão. E aí, para adicionar também, alguns dos autores que você cita aqui, né, você utilizou muito bem a title, mas outros autores, de certa forma, eles indicam, e você mesmo percebeu isso, que além do terceira geração de justiça de transição, a gente poderia falar de uma justiça de transição permanente. Uma justiça de transição dentro do próprio processo democrático. Para citar um caso, que é mais próximo a mim, o massacre do Carandiru provavelmente geraria uma situação de justiça de transição. Porque foi Auschwitz dentro da cidade de São Paulo durante o regime democrático brasileiro. Ou algo um pouco parecido. Auschwitz a gente não pode fazer comparação nunca, mas é um lugar de extermínio. Um extermínio de 200 pessoas aqui no Rio. Dentro da própria democracia, se a gente aceita, se a gente vê isso acontecendo semanalmente, mensalmente, em operações do Rio de Janeiro que fazem limpeza étnica, se a gente vê também pessoas sendo discriminadas cotidianamente pela cor da pele, por serem mulheres, por serem indígenas, por pertencerem a minorias mais diversas, a percepção, talvez, é que a justiça de transição, esses mecanismos que você trabalhou, possam ser, ou a própria justiça de transição pode ser incorporada dentro do processo democrático. Por quê? Bom, porque o massacre, a guerra de extermínio, foi incorporado dentro da democracia também. Como os caras que você cita, né, o Levinsky e o Blah falam. A democracia não é um estado puro, como o pessoal que concebeu a justiça de transição lá nos anos 40 pensava que era. Não, ela tem elementos antidemocráticos dentro dela. Se ela tem elementos antidemocráticos dentro dela, então a justiça de transição também pode entrar dentro dela. O grande desafio, dificuldade, desafio é saber, ok, vamos incorporar a justiça de transição na democracia, mas a gente tem que delimitar aonde ela vai e onde ela se aplica, porque senão tudo pode ser. E aí, uma dificuldade assim, técnica um pouco, tá? Minha, no texto e na situação que você descreve também. É a seguinte, Najara, você fala lá de responsabilização do Estado, também da questão da punição de pessoas, punição até penal, criminal. Nos dois casos, parece que a gente tem um problema não exatamente de prescrição, mas a gente tem um problema de retroatividade. No caso do Brasil, acho que isso fica bastante claro, porque você reconstrói o desenho
Olha, as colônias penais e a segregação, o estigma, começaram na década de 20. Depois foram institucionalizados na década de 40. Só que os tratados e as normas que tornam essas condutas inválidas, antijurídicas, criminosas, o que seja procedido, são posteriores. Bem, a justiça de transição tem uma resposta para isso variada. É um instrumento de dar uma resposta para essa dificuldade. Olha, você pode colocar na cadeia um cara que praticou um ato que, na época que ele estava praticando, não era legal. Só que depois se torna ilegal, com base em parâmetros de proteção de direitos humanos. A justiça de transição é uma tentativa de dar uma resposta para isso. Inclusive dizendo que, olha, são parâmetros tão elementares, universais, que você não pode negar em tempo nenhum. Acontece que, e aí é importante, a dificuldade toda, e a importância toda do seu trabalho se reafirma aqui, é que para afastar uma garantia procedimental, criminal e até democrática tão forte quanto a não retroatividade da lei, a gente precisa dar uma fundamentação muito convincente. Eu acho que você tem. E eu acho que a justiça de transição, principalmente a primeira geração, dá isso. Mas também não é uma resposta nem simples, nem uniforme. Você sabe também disso. Né? E a partir do momento em que se abre a possibilidade de criminalizar aqueles que fizeram coisas que no passado eram legais, a gente abre a porta também para o autoritário do futuro criminalizar aqueles que hoje na democracia faziam coisas que ele não concordaria, ou pode concordar. Essa é o grande medo de quem trabalha com justiça de transição e com esse tema. Né? Olha, é preciso colocar os pontos nos is e responsabilizar as pessoas que fizeram atrocidades, entre elas essa que você relata. Os casos que você conhece. Só que preciso deixar claro que isso daqui é uma operação pontual que também, por ser de transição, não se repetirá. A justiça de transição não pode se transformar em algo permanente. Vou terminar só com uma última observaçãozinha sobre a memória e o direito de esquecimento. No texto, eu achei que ficou bastante claro, no segundo item, que você trata da memória, que, muito bem, a gente não pode, de certa forma, admitir o direito de esquecimento. É isso que eu entendi até uma pergunta. E ali no final do item, o direito de esquecimento parece que ficou um pouco nebuloso. E aqui, eu acho que é importante ter uma resposta bem mais clara já. Por quê? Porque a questão do direito de esquecimento e a possibilidade de pessoas controlarem com base em um direito criado jurisprudencialmente, tá, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, não existe direito de esquecimento. Mas as pessoas controlarem o que os outros pensam a respeito dela é uma coisa também que é potencialmente antidemocrático em todos os sentidos. No sentido de fazer com que as pessoas se calem, no sentido de fazer com que as pessoas aceitem algum
em que elas não estão de acordo, e no sentido de fazer com que as pessoas enterrem o trauma do passado, achando que ao enterrar o trauma do passado, você resolve alguma coisa. Não, você só enterra. Ele vai continuar enterrado, ele vai plantar uma árvore que é maldita. Tem um livro, já que você... Só esse que eu vou citar, tá? Algumas passagens do texto você cita poesias, né? Sobre direito e esquecimento, acho que o melhor livro que eu li é um livro de literatura de um autor chamado Kazuo Ishiguro, que é O Gigante Enterrado. Ele é um ganhador do Prêmio Nobel. E o Ishiguro ali, ele fala de uma situação em que dois senhores procuram seu filho e não acham seu filho de forma alguma. E eles não acham porque existe, né, na fantasia do Ishiguro, uma dragoa que solta fogo e fumaça pelas ventas. E essa fumaça faz todas as pessoas se esquecerem do passado. E para encontrar outros filhos, então, eles se colocam no lugar de caçadores de dragão. Eles vão até a dragoa para matá-la. A situação se torna um pouco complexa porque, chegando perto do objetivo, eles começam a se lembrar do que foi passado. E o passado foi de morte, dor, sofrimento, perda e perda do próprio. Em certo momento ele se questiona: será que vale a pena eu matar o dragão do esquecimento para comprar a dor do passado? E eles matam o dragão. E no final eles... O spoiler do livro... Eu já li, mas... Não é muito assim, tanto paradoxal, porque ao mesmo tempo eles se libertam e se separam. Mostrando que o ato de lembrar é muito doloroso. Mas ele também é um ato de libertação. Eu acho que todos aqui agradecem você. Todos estão aqui. Inclusive eu. Vamos agradecer você por muito tempo, por nos libertar desse dragão. E lançava fogo pelas ventas. E nos fazia não ter clareza sobre esse tema. Né? E por isso eu te agradeço. Obrigado, Lucas. Lá na Jara, considerações da última vez. Bom, professor, muito obrigada por todas as colocações. Eu pedi para o professor Pedro chamar o professor Trabanca, porque aqui da nossa instituição é o professor que mais admiro, assim, as suas aulas, eu saía das aulas conversando com o Felipe, assim, nossa, me abriu muito a cabeça, aprendi demais com o professor. Então, eu fico muito feliz de escutar esses elogios, essas considerações que saem da sua boca, assim, da pessoa que eu tanto admiro. Bom, em relação ao... Será que não é caso de justiça de transição? Quando eu estava lendo, escrevendo, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão, eu até conversei com o professor Pedro, que é sim caso de justiça de transição. Só que existe muita crítica em relação ao conceito de justiça de transição quando ele é aplicado a momentos que não é mais legislação de governo. Então, que nem o Renan Honório Quinalha lá escreveu um livro inteiro falando dos contornos de um conceito, falando para não fazer isso, para daí a gente falar simplesmente em justiça e não em justiça de transição. Mas existem outros autores que explicam o porquê, sim, seria cabível e como a gente poderia delimitar isso. É realmente uma questão muito complexa e daí eu acho que isso
isso mereceria uma continuação desse trabalho, porque se eu fosse tratar isso num tópico, ia ser raso demais. E realmente, todas essas considerações que o professor fez em relação a gente pode punir ou não pode punir, mas se a gente punir, tem a questão da retroatividade da lei penal, e daí como é que eu vou punir alguma coisa que aconteceu lá atrás e isso não virar uma coisa simplesmente arbitrária, né? Eu só pincelo no meu trabalho, falo da questão dos crimes permanentes, que por isso que a gente poderia punir, porque os efeitos dos crimes do que ocorreu lá atrás, eles permanecem ainda da tortura, do desaparecimento forçado, eles permanecem ainda na vida dessas pessoas, mas internacionalmente falando, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que você não pode aplicar normas formais, que nem prescrição para crimes que aconteceram no passado, que o Estado tem sim responsabilidade, mas realmente são questões bem complexas e que mereceriam realmente um trabalho à parte. Mas eu acho sim, minha opinião pessoal é que cabe sim justiça de transição. Numa palestra, a gente trabalhou com uma professora colombiana, Vivian, né, professora? Oi? A Bárbara, que falava sobre justiça de transição, ela trabalha sobre justiça de transição, ela até falou para mim, ela deu essa dica, ela falou, olha, eu acho que até cabe justiça de transição, mas vai ser difícil você defender isso, então trabalha com os mecanismos, né? Então foi o caminho que a gente achou para esse trabalho, para focar mais nas separações. Em relação à memória ao direito de esquecimento, o que o professor falou, e acho que realmente terminar de uma forma mais forte mesmo, né? Eu falei um pouco da jurisprudência nacional, do que é entendido na jurisprudência, falei, tem posição favorável, tem posição contrária, e não me posicionei. Então, acho que faltou isso, faltou um posicionamento mais forte, porque com certeza, pelo trabalho que eu desenvolvi, pelo levantamento de contexto histórico, pelo trabalho que nós desenvolvemos juntos, pelo trabalho da Alice, a memória é de extrema importância. Então, eu acho que merece realmente uma finalização mais forte nesse sentido. Obrigada. Satisfeito, professor? A Alice estava acompanhada ali, já saiu correndo também, né, Alice? Eu segui o seu conselho e chamei o Léo para a defesa. Faltou seu filho. Faltou. O pessoal não foi porque estava muito agitado. Ele não foi para a escola. Ele é muito amigo da filha do Lucas. E eles gastam energia. E aí não gastaram energia. Entendeu? Então, assim, a gente precisa manter ali resguardados. Quero cumprimentar também a Helena Bueno, filha separada, muito importante, o movimento está aqui prestigiando a música da Najara. Então, professor Lucas, professora Alice, professora Paula, Najara, nós recebemos aqui importantes considerações hoje, né, Najara, do seu trabalho, para além daqueles pontos que a Alice traz, né, a gente tem uma questão que o professor Lucas levanta, né, sejam mais enfáticos em relação ao direito ao esquecimento, e isso dá para fazer aí num fechamento. Acho que muito do que foi dito aqui é para a tua caminhada, né, ano que vem, e outros tantos, né? Então, assim, são coisas que você vai pensar para a tua caminhada, certo? Mas, de repente, tem algumas coisas que a gente faz agora, como, por exemplo, aquelas obras que faltaram nas referências bibliográficas, né? A gente conversou, aí ela já falou, pô, eu preciso falar isso tudo na tua... Não, a gente já vai colocar isso, certo? Mas são ajustes aí que nós podemos fazer na entrega final, porque nós temos um tempo para isso, né? Então, assim, o trabalho pela reparação integral, né, ele ainda não aconteceu. O trabalho está acontecendo, a reparação integral ainda não aconteceu, né? E por isso, todo esforço, né, que a gente pode fazer para somar é muito importante nesse trabalho. Eu disse para a Alice, até numa das nossas conversas, que eu tenho colocado as nossas pesquisas nas rodas, né, para que essas pesquisas possam ser analisadas, né, e para que a gente possa receber críticas e sugestões para que a gente possa continuar somando, certo? E nem sempre, nas rodas, quando a gente coloca as nossas pesquisas, a gente consegue receber recomendações, sugestões, críticas, incentivos, né, tão qualificados como esses que você conseguiu receber aqui na sua banca. Portanto, Najara, eu digo assim, que você pode sair daqui muito feliz, independente do resultado, tá bom? Por tudo que você recebeu de consideração
porque eu também estou saindo daqui assim hoje, tá? Para poder trocar, socializar ideias, né? Debater com colegas é muito importante para a gente avaliar esse caminho que a gente está percorrendo, certo? E na Hanseníase esse projeto está em curso. Acompanhar o movimento, escutar as vítimas é uma experiência imprescindível, né? Então, no momento que a gente faz uma audiência pública, né, Helena, a gente chega lá, tá todo mundo, não, vamos lá para um valor fechado. Aí todo mundo faz a foto, se abraça, troca um bolinho ali, um docinho, toma um café. Mas passa 2 semanas, o pessoal, não, a gente já está achando uma pensão vitalícia. Aí começa o movimento de desarticulação, segura aqui, puxa ali, vai para frente. A gente vai para uma roda de conversa, não, a memória é importante. A gente termina, uma pessoa me chama de canto e fala, Pedro, eu só queria receber o meu dinheiro e nunca mais ouvi falar disso. Eu falei, me emociona, tem muita coisa boa. E eu não quero mais lembrar disso. Eu quero esquecimento. Veja. E é um pedido super legítimo, poxa vida, vem de uma vítima. Como é que a gente compõe, certo? Alguns pedem banco genético para poder encontrar os familiares. Outros falam, eu tenho medo disso. Porque se você olha para a história, dados genéticos, com a facilidade de manipulação desses dados genéticos, será que não vão querer abortar o filho do meu filho por ele ser neto de pessoa com hanseníase? Essas dúvidas existem. Isso está colocado na mesa. A gente não tem resposta para isso. Certo? Ontem mesmo a gente estava numa conversa com os assessores da deputada Nessi, né, pensando como que a gente vai fazer ano que vem. Tem 2 projetos de lei tramitando lá. E uma questão básica é o seguinte: tem muitos filhos que estão passando fome hoje no Brasil. Estão passando fome. Certo? Tem gente que está sendo despejada. A gente teve que conversar com a Procuradoria do Estado de São Paulo. No meio da pandemia, uma decisão do STF que não era para despejar. Idosos recebendo cartas para desocupar casas dentro de antigas colônias. Sabe? Como é que a gente faz? A gente fala, olha, a gente precisa planejar muito bem a ida até a Assembleia Legislativa, porque as pessoas tiram dinheiro para comida, para pagar uma passagem para estar em São Paulo. Então, assim, a gente precisa ter muita certeza do que a gente está fazendo. Né? Então, esse cuidado todo que a gente precisa ter nos ensina muito. Né? E aí a Najara mergulhou ali, acompanhou, né, ajudou, trouxe ideias, né, e se deixou afetar também por essa experiência, né, do dia a dia das vítimas, do campo, desse trabalho com as instituições e assim por diante. Então, Najara, hoje é o fechamento de um ciclo, tá? Um ciclo duro, né? Não foi fácil. A gente começou esse trabalho no último ano de pandemia. Você enfrentou muitos percalços no meio do seu caminho, né? E assim, não tem como a gente julgar o que as pessoas fazem com o sofrimento e com a alegria delas. E é por isso que não tem como a gente comparar o que as pessoas fazem com o sofrimento e com a alegria. Mas uma coisa é fato, né? Você fez coisas muito bonitas com o seu sofrimento e com a tua alegria. E isso se deve, certamente, à tua força, certo? À tua resiliência. E também a gente não pode deixar de dizer ao apoio que você tem dessas pessoas. Certo? Como o Lucas disse, a primeira vez que a gente enche aqui, né, uma sala para uma banca, né? E nesse momento eu também quero agradecer ao Felipe, não por ter consertado meu computador 2 vezes, sem me cobrar nada, tá? Isso foi muito importante também poder corrigir o trabalho da Najara, tá certo? Mas por você ter sido um apoio fundamental à Najara, tá? E a mim também. Então, meu muito obrigado. Você tem uma mulher incrível do seu lado, você tem um cara incrível do seu lado. Eu desejo muito sucesso e muita felicidade para vocês, tá bom? Najara, não para de trabalhar, tá bom? De novo, a gente não sabe o resultado dessa banca, a gente vai deliberar logo na sequência, mas assim, eu tenho para te dizer, não pare de trabalhar, não abandone a causa, tá bom? Porque, como diz o Ruiz, né, uma tradução em português, né, o caminho são suas pegadas e nada mais, caminhante. Não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. É o que eu falo para os estudantes de iniciação científica que me procuram, falam, acabou a iniciação científica, agora o que eu faço com esse trabalho? Eu falo, calma, ele está no mundo. Né? A obra está no mundo, certo? Se a gente se confunde com a nossa obra, quando a gente morre, a obra morre junto. Então, nós não somos a nossa obra, a gente vai deixando e a gente vai caminhando. Um desafio, tá? Mas continue caminhando, a gente conta com você aí. Eu infelizmente não posso dizer, se inscreva no doutorado, né? A gente conseguiu aqui subir a nossa nota, mas por aquela avaliação da TAPES
ninguém ficou com 4, está só como aprovado, nós estamos avaliados no meio do período, nós vamos ter certamente doutorado em breve, nos próximos anos, mas corra com isso, invista nesse sonho e venha ser nossa colega de docência. Tá bom? Muito obrigado, Alice, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Lucas. Eu vou pedir para todo mundo agora, essa é um momento chato, né? A gente faz as pessoas saírem da sala para depois voltar. E o pessoal que está nos acompanhando virtualmente também, eu vou pedir para que vocês saiam da sala, tá bom? Aí daqui 5 minutos vocês pedem para entrar de novo, e aí na hora que a gente estiver deliberado, eu vou admitindo as pessoas que quiserem ainda acompanhar. Nesse momento, eu vou paralisar a gravação, okay?